Uma das ideias que na palavra de Deus nós não estamos muito afeitos porque nós não somos uma cultura agropastoril, mas a Bíblia fala muitas vezes na ideia de um bom pastor. E a primeira referência que se faz a isso é uma relação entre o pastor e ovelhas. Não é necessariamente a ideia de um pastor de uma igreja cuidando das ovelhas, que isso aí é uma ideia paralela, simbólica. Mas ele está pegando a partir de uma experiência que o povo, Jesus Cristo, quando fala a esse respeito, pegando a partir de uma experiência que o povo vivia no dia a dia. E há um texto onde Jesus Cristo fala a seu próprio respeito como bom pastor. Por isso, eu gostaria de, nessa oportunidade, ir detalhando um pouquinho e alguns aspectos destacando. É o texto de João, capítulo 10, versículo 1 a 16. O versículo 1 diz assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Esse discurso parece ser uma continuação dos versos finais do 9º capítulo. A figura era familiar ao ouvido dos judeus. Esta criatura simples, a ovelha, tem essa nota especial entre todos os animais, que ouve rapidamente a voz do pastor, não segue mais ninguém, depende inteiramente dele e busca ajuda somente dele. Não pode se ajudar, mas está fechada até a ajuda de outro. O texto também vai dizer aquele que não entra pela porta. Esse é o caminho legítimo, entrar pela porta. Sem Jesus, nesse primeiro momento, dizer o que se trata essa porta. Mas o caminho normal para ir até onde as ovelhas estão é pela porta. Mas também essas ovelhas estão no aprisco. O recinto sagrado das pessoas verdadeiras de Deus, ou seja, o aprisco é o lugar onde as ovelhas se sentem seguras. Ele também vai dizer, sobe por outra parte, não se referindo à suposição de ofício eclesiástico sem uma chamada externa, pois aqueles governantes judeus, especialmente visados, tinham isto, mas à falta de uma verdadeira comissão espiritual, o selo de céu, indo junto com a autoridade exterior. É a suposição de orientação espiritual das pessoas, sem isto, o que é significado. O versículo 2 diz, aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas ovelhas e as conduz para fora. O texto diz a este o porteiro abre, isto é, direito de livre acesso é dado por ordem daquele grande pastor, Jesus Cristo, a quem as ovelhas pertencem. Pois é melhor não dar a alusão a uma interpretação mais específica. E as ovelhas ouvem a sua voz. Isso é tudo o que se segue. Embora admita uma aplicação importante a todo pastor fiel do rebanho de Deus, é no seu sentido direto e mais elevado, verdadeiro, somente do grande pastor das ovelhas, que os primeiros 5 versículos parecem claramente estar se referindo sobre o simples caráter de um verdadeiro pastor, estar desenhando o seu próprio retrato.
O versículo 4 diz assim: depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Quando ele diz eu sou a porta das ovelhas, isto é, ele é o caminho para o rebanho, com todos os privilégios abençoados, tanto para os pastores como para as próprias ovelhas. O versículo 8 vai dizer: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Essa primeira frase, todos quantos vieram antes de mim, são os falsos profetas, não como reivindicando as prerrogativas do Messias, mas como pervertendo o povo do seu modo de vida, todos apontando para a figura do Messias. As ovelhas não os ouviram. O instinto de seus corações divinamente ensinadas, preservando-os dos sedutores e ligando-os aos profetas enviados pelos céus, dos quais se diz que o Espírito de Cristo estava neles. É o que está registrado na primeira carta de Pedro ainda, no capítulo 1, versículo 11. O versículo 9 desse texto de João diz assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. A expressão será salvo poderia ser traduzida como deve ser salvo. O grande objetivo do ofício pastoral, como de todos os arranjos divinos para a humanidade. Entrará, sairá e achará pasto. Esta expressão conjunta mostra um lugar de segurança e repouso, como as pastagens verdejantes e águas tranquilas do Salmo 23, 2. Para nutrição e renovação, e tudo isso só é transferido para outro clima e desfrutado de outra maneira no final desta cena terrena. No versículo 10 ele diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O inimigo traz a morte, o verdadeiro pastor traz a vida. As três personagens aqui não devem ser confundidas. O ladrão é o impostor religioso, é o herege, o faccioso, é o perseguidor. O mercenário é o pastor mundano, aquele que considera unicamente seu próprio interesse. O lobo é o diabo, apresentando-se em todas as formas externas de tentação, pecado e destruição. Oposto a tudo isto é o bom pastor, com seu rebanho abençoado de verdadeiros pastores que, como ovelhas também, tomam lugar e tomam cuidado do rebanho dele. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, diz o texto. Ou então, o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. O texto também fala sobre a vida e ter a vida em abundância, ou seja, a plenitude de uma vida imortal, celestial e glorificada. O versículo 11 diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas.
Embora se possa dizer que pastores literais, que mesmo para o seu rebanho bruto encontraram como Davi, o leão e o urso com o risco de suas próprias vidas, e ainda assim mais pastores fiéis que, como os primeiros bispos de Roma, foram os principais a enfrentar a fúria de seus inimigos como a rebanho comprometido com seus cuidados. Todavia aqui, sem dúvida, aponta para a luta que deveria ser dada na entrega voluntária da própria vida do Redentor para salvar suas ovelhas da destruição. O versículo 12 diz: o mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. De quem não são as ovelhas, quem não tem propriedade neles. Com isso, Jesus Cristo aponta para a sua própria relação peculiar com as ovelhas, as mesmas que as deu seu Pai, o grande proprietário e senhor do rebanho, que o molda, meu pastor, o homem que é meu companheiro. E embora os fiéis pastores sejam tão do interesse de seu mestre, que eles sintam uma medida da sua gloriosa preocupação com o encargo deles, a linguagem é estritamente aplicável ao filho sobre a sua própria casa, conforme Hebreus 3:6. Vê vir o lobo, não o diabo distintamente, como alguns tomam, mas geralmente quem chega ao rebanho com intenção hostil, em qualquer forma, embora o iníquo, sem dúvida, esteja no fundo de tais movimentos. Os versículos 13 e 14 dizem: o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Quando ele diz, sou conhecido das minhas ovelhas, a resposta da alma à voz que interna e eficazmente a chamou. Pois desse conhecimento amoroso mútuo, o nosso é o efeito dele. O conhecimento de nosso Redentor é o elemento ativo, penetrando-nos com o seu poder e com a sua vida. A dos crentes é o princípio ativo, a recepção de sua vida e luz. Nesta recepção, entretanto, ocorre uma assimilação da alma ao sublime objeto de seu conhecimento e amor. E assim se desdobra uma atividade, ainda que derivada, que se mostra em obediência aos seus mandamentos. A partir desse conhecimento mútuo, Jesus se eleva a outra reciprocidade do conhecimento. O versículo 15 diz, assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Que pretensão de igualdade absoluta com o Pai poderia exceder isso? Em Mateus, no capítulo 11, versículo 27, Jesus deixa bem claro, dizendo, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Que sublime isto pertencer e ser chamado de minhas ovelhas. Imediatamente após a elevada afirmação da sentença precedente, são as riquezas e a pobreza do Verbo feito carne, uma pessoa gloriosa, alcançando imediatamente o trono e caindo até o pó da morte, para que possamos viver através dele. Uma interpretação sincera das palavras para as ovelhas deve ir longe de estabelecer a relação especial da morte vicária de Cristo com a sua igreja.
E terminando no versículo 16, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Essas ovelhas de outro aprisco, a elas também eu devo trazer. Ele quer dizer aos gentios que perecem. Já suas ovelhas no seu coração, no amor do seu coração, e o propósito da sua graça de trazê-los no devido tempo. Quando ele diz ouvirão a minha voz, esta não é a linguagem da mera visão de que eles acreditariam, mas a expressão de um propósito firme, determinado para atraí-los para si por um chamado interior e eficaz, que infalivelmente resultaria em sua espontânea ascensão até ele. E aí ele diz, e haverá um rebanho. Antes é um só rebanho, pois a palavra dobra, como nos versos precedentes, é bem diferente, ou seja, um rebanho é uma coisa, mas um só rebanho, que esta é a proposta que o texto bíblico está trazendo, esta é verdadeira. Este rebanho é o rebanho dele, Jesus Cristo. Em suma, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus, o bom pastor, morreu para salvar as suas ovelhas e constituir o seu rebanho. Ele guia, protege, alimenta e vai atrás das ovelhas. É o bom pastor que morreu pelas suas ovelhas. O grande pastor que vive para as suas ovelhas. E ele é o supremo pastor que voltará para suas ovelhas. Jesus também é o bispo das nossas almas. Esse está em outro texto, mas a ideia é a mesma. Aquele que cuida e supervisiona das ovelhas. William Barclay comenta que na língua grega esta palavra tem uma longa história com grandes significados, indicando o protetor da segurança pública, o guardião da honra e da honestidade, o supervisor da correta educação e da moral pública, o administrador da lei e da ordem. Chamar Jesus de bispo significa reconhecê-lo como nosso protetor, supervisor, guia e diretor da nossa alma. Venha para os cuidados desse bispo, para os cuidados desse Jesus Cristo, ele que é o bom pastor, ele que sabe como cuidar, ele que sabe como proteger, ele que sabe como supervisionar todas as coisas à nossa volta. Mas é ele também quem sabe guiar os nossos passos. Se estivermos atentos a ele, nós vamos experimentar a paz e a tranquilidade que diz o Salmo 23 a respeito do bom pastor. Venha participar dessa experiência.